Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então, em mais um sábado, buscar um estudo de uma outra parábola de Jesus, a parábola das virgens prudentes e das nécias. Então vamos procurar entender através das colocações de Cair Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, em que ele começa nos colocando a passagem original, né? Os ensinamentos de Jesus que foram anotados pelos discípulos, no caso por Mateus, no capítulo 25, nos itens nos versículos, aliás, de 1 a 13, né? Então a parábola foi contada assim por Jesus, porque Jesus procurava as histórias, né? Como que Jesus, vamos pensar, por que Jesus se utilizou de parábolas? Ele precisava trazer assuntos de grande peso, de grande importância, de grande abstração, né? É preciso abstrair a ideia para alcançar o que Jesus estava nos ensinando, né? Então, ele precisava, de alguma forma, usar de uma pedagogia, de uma didática que tornasse mais fácil para a grande maioria daqueles que ouviam e que não teriam facilidades de compreensão, né? Porque ele não falava para nós aqui simplesmente na terra, ele falava para o espírito imortal. Falando para o espírito imortal, muitos desses conhecimentos não eram conhecidos, né? Por todos aqueles que ouviam. É claro que muitos dos que ouviam eram altamente preparados, mas a grande maioria não. E foi para esses que ele veio. E para facilitar, então, para que eles entendessem, e na verdade, quando falamos eles, somos todos nós, né, que no transcorrer dos milênios, dos anos, fomos estudando os seus ensinamentos através dessas parábolas, que são pequenas historietas que nos ajudam na compreensão. É como quando vamos contar algo para uma criança. Se você levar de uma forma, numa história, ela fixará muito mais, ela se interessará mais e ela entenderá mais profundamente aquilo que estamos passando. Assim agiu Jesus, né? Compreendendo ainda o nosso estado de uma infância, em termos de falta de condições para um conhecimento mais profundo. E vamos então à parábola. O reino de Deus, então coloca Jesus. O reino de Deus será comparado a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então, uma paradinha para compreendermos. Nécias seriam sem conhecimento, né? Desprovidas de conhecimentos, então imprudentes, elas eram imprudentes porque desconheciam, imaturas, né? E as outras 5 eram prudentes, então eram 10 virgens. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então, 10 noivas vão encontrar-se com o noivo. Entendamos que a linguagem de Jesus é simbólica, é metafórica, que é a linguagem figurada, né? Então, nós temos que alcançar o sentido. Então, 10 moças, 5 prudentes e 5 descuidadas, imprudentes, despreparadas. Vão ao encontro do noivo. 5 delas não levam azeite, né? Em suas vasilhas. Então, juntamente
com as lâmpadas, elas não levam o azeite, né, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas, começaram a ficar com sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então, saí a seu encontro. Elas recebem uma ordem. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias, para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam, talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo e as que estavam apercebidas, quer dizer, estavam ali prontas, né, aguardando, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Que profundo ensinamento, né? Que profundo ensinamento, não sabeis o dia nem a hora desse encontro, desse retorno, né? Da nossa volta, não sabemos o dia nem a hora. Então vamos ver a análise. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias, né? Antes, porém, é melhor nós trazermos alguns conhecimentos, né? O azeite, o que é o azeite? Que elas não levaram, as imprudentes. Representa os conhecimentos que fazem combustão em nossa alma, acendendo a luz da fé. Tudo é simbólico nos ensinamentos de Jesus, né? Então, a falta de azeite é falta de combustão, que acende a chama. O que é a chama que nós temos que sempre procurar ter e rogar a Deus? Mas rogar a Deus é fazer por onde termos, acesa em nosso coração, a chama da fé. A chama da fé. Isso é muito importante, mas isso é uma construção. Para termos fé, nós temos que conhecer no que nós temos fé. Para termos fé em Deus, nós temos que conhecer as suas leis divinas que nos regem. Senão, diante de uma dor que nos alcance, já estaremos nós ali blasfemando. Por quê? Nos faltaria a fé para não blasfemarmos, para compreendermos as situações que nos alcançam. É preciso ter conquistado, porque é uma conquista, é uma construção de cada um de nós. É preciso ter construído a fé raciocinada, ou seja, com o conhecimento verdadeiro das leis divinas que nos regem, né? E não nos apegando a fugas psicológicas que vão construindo aí um castelo em que será desmoronado a primeira tempestade que surgir nas nossas vidas. Então, o azeite representa os conhecimentos, né? As virgens, elas simbolizam ali elas aspiram entrar no reino de Deus. Então, tanto uma quanto as outras aspiravam entrar no reino de Deus, né? As 10 aspiravam, só que 5 delas prepararam-se e 5 permaneceram distraídas.
imprevidentes, descuidadas, né? Então vamos lá agora as palavras do Cair Bar. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias. Esta interessante parábola deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes, não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como o é a instrução intelectual na vida social. Então, na vida social, ninguém pode emprestar o que conseguiu de intelectualidade para o outro. Isso é óbvio, né? Na vida espiritual, da mesma forma, ninguém pode alçar voos, né, com asas emprestadas. Então, é tudo muito claro, a luta de cada um. Né? Continuando em Cair Bar, os que passam a vida ociosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, os nécios que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho, finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimentos. Interessante, né? Provisão de conhecimentos que lhes aumentem a fé, que é o que falávamos, temos que conhecer as leis divinas. Estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas quando se virem forçados de um momento para o outro a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. Que profundidade! Não temos, repetindo, como voar com as asas emprestadas. Temos que nos dedicar, como ele fala aqui, dedicar, o sábio Cair Bar Schutel, como ele fala, sem estudo, sem esforço, sem trabalho, não teremos azeite, né? Não teremos o que produz a combustão, a fé, esta chama. E nos veremos ali com as nossas candeias apagadas ou quase apagadas. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata. Na ocasião da noite, porque todos passam, essa fé é semelhante ao morrão que fumega da torcida que já sugou a última gota de óleo. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com um combustível que se converte em luz, para lhe iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir. E que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto as da primeira condição como as da segunda, representam a incorruptibilidade, representam todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo.
Mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo Jesus o Cristo. Assim como, sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas, assim também, sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte nas bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. Então, estamos vendo a maravilha dessa parábola, o quanto Jesus nos alerta para que nos preparemos, né? Bodas, casamento, é o símbolo, Jesus usou essa simbologia, comunhão de pensamentos. O que é caminhar para Deus? O que é caminhar para Jesus? É alcançar o máximo nessa escalada evolutiva de comunhão de pensamentos e de ideais com o nosso modelo e guia, que é Jesus. Isso nos aproximará de Deus, nosso Criador. Então, é justamente isso, é nos munirmos, né, desse combustível, dessa chama da fé, que é trabalhada pelo estudo, pelo esforço, pelo trabalho, né, pela busca dos conhecimentos, da lei, conhecendo as leis divinas que nos regem. E os estudos, outros tantos estudos que pertencem aqui ao nosso campo da matéria, nos ajuda a desenvolver a inteligência. São instrumentos valiosos que também, por sua vez, né, uma vez desenvolvida a inteligência para essas tantas coisas que precisamos, como encarnados aqui, para termos a nossa profissão, enfim, para termos os conhecimentos que gostamos de ter, não é? As pesquisas que fazemos, o que ouvimos, o que lemos e tudo mais, isso amplia a nossa intelectualidade, nos ajudando a compreender as leis divinas, nos ajudando a compreender os ensinamentos, né? Então, o desenvolvimento da intelectualidade é muito importante, né? Porque nos ajuda a nos instruirmos nas verdadeiras buscas, né? E outra coisa que foi dito ali, né? Sai dessa fé dogmática. Aquele que busca aprofundar-se, ele sai da fé dogmática e vai justamente para a fé raciocinada, que é justamente o que a doutrina nos traz, a fé raciocinada, porque nos explica os porquês. Não pensamos mais, é assim porque Deus quis assim. Existe uma lógica em tudo, né? E é justamente essa clareza que nos conforta. A necedade, que vem de nécias, né? A necedade é um entrave que paralisa o espírito, arrojando-o depois na mais densa escuridão. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus. Então, entendemos bem aqui a virgindade de uma forma simbólica, né? Mas é preciso que a mesma seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso Mestre e Irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda a santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequente prática das boas obras. As virgens nécias, por não terem azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte nas bodas, porque suas lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. A religião não é crença abstrata,
É um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Só os nécios não a compreendem, porque não abastecem as lâmpadas que lhes iluminariam esse reino da verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Necessidade, ignorância, falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. O inverso se dá com a necessidade, envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram o reino dos céus a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para a porta da felicidade nos seja aberta. É preciso, primeiro que tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela, não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra um meio de instrução, seremos nécios se descurarmos deste dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos podem proporcionar. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens nécias são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Geralmente são estes que nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam: Senhor, Senhor! E como não podem obter o óleo de que se fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores, mas ao voltarem encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhe diz: em verdade, não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade, onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A religião é a luz e a harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo. Então, a religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela
aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo, e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade nada sabe. Necessidade não. A necessidade de nécio, né? A necessidade, que é a ignorância. A necessidade nada sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Que belo ensinamento de Jesus. Belíssima passagem das 10 virgens, né? Virgem simbolizando pureza de coração. Como vimos, as nécias também pretendiam alcançar o reino dos céus, alcançar essa comunhão com o noivo, que é esse casamento com Deus, né? As ideias, unidade de sentimentos, que é o ápice do caminho evolutivo, né? Então, quantos de nós não desejamos realmente adentrarmos o reino de Deus? Aqueles que negam a existência do reino de Deus, mas nós, né? Se estamos aqui lendo essas páginas, se estamos ouvindo tudo isso, é porque cremos, né? E se cremos, temos esse desejo de adentrar, né? Adentrar no plano espiritual em melhores condições. Então, o desejo nós temos. Então, nos colocamos como noivas, aguardando o momento do encontro com o noivo. Tudo simbólico, né? O encontro com o noivo. E o problema é que podemos não estar nos preparando com o azeite necessário, com os conhecimentos necessários, alimentando a nossa alma, moldando o nosso caráter, trabalhando os nossos sentimentos. Então, quanto a pensar, quanto a refletir e quanto a agradecer por tantos ensinamentos. Que fiquemos em paz.